Testando só ali. Bom dia. Nesse dia tão convidativo, típico de Caxias do Sul, para quem é de fora, principalmente, que não está habituado. Vamos ver se a gente começa com uma palestra um pouco dinâmica aí, para ver se vocês não ficam muito acomodados e não dá muito sono, né? Domingo, 8 horas da manhã, com esse tempo, é meio convidativo para ficar na cama. Então, eu vim aqui hoje, na verdade, contar uma história e depois disso eu vou explicar como é que essa história é possível. Ou melhor, como ela foi possível. É a história de um camarada chamado Joshua Foer. O ano era 2005. E ele era um jornalista investigativo e foi cobrir o Campeonato Mundial de Memória, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele chegou no campeonato com o intuito de entrevistar os participantes, imaginando que fosse encontrar pessoas fora de série, só gente com uma mente acima do comum, acima do esperado, e só gênios. Ele começou a entrevistar os competidores que iriam participar desse Campeonato Mundial de Memória e começou a se surpreender com as respostas que ele estava obtendo. Ele percebeu que ali haviam pessoas normais, como ele. E, ainda mais, pessoas que relatavam, na sua maioria, já ter tido algum tipo de problema de memória no passado. E ele ficou curioso com aquilo, ele ficou com uma pulga atrás da orelha. Ele terminou de cobrir aquele campeonato mundial e ele decidiu então tomar uma decisão, no final de 2005, que ele iria passar o ano de 2006 se dedicando a estudar as técnicas que ele documentou e que ele entrevistou os participantes e foi entendendo como eles utilizavam seus conhecimentos e as suas técnicas próprias para construir novas memórias e construir uma supermemória. Então ele passou o ano de 2006 estabelecendo um protocolo de treinamento de memória. E ele se surpreendeu com resultados, tanto que no final de 2006 ele se classificou para o próximo Campeonato Mundial de Memória, que era no final daquele ano. E a surpresa foi ainda maior quando o Joshua Foer foi campeão mundial de memória em 2006. Depois de um ano treinando com técnica. Ele conseguiu ganhar daqueles inúmeros competidores que vinham também treinando, porque ele se dedicou o ano inteiro com afinco para se tornar bom naquele assunto. Essa foi a única coisa, o único objetivo dele naquele ano. Ele escreveu um livro chamado, em tradução livre, Andando na Lua com Einstein. Tem um outro título, uma outra tradução em português, que agora eu não me recordo. Mas nesse livro ele conta o passo a passo dessa trajetória, esse ano espetacular, fora de série, e muito inesperado, em que ele conseguiu, com técnica, se tornar campeão mundial de memória em 2006. E as técnicas que ele usou, por mais que possam parecer algo, talvez, de outro mundo, coisas inacessíveis ou coisas extremamente complexas, não são. Quando a gente pensa em hackear o cérebro, em primeiro lugar, a gente recebe manual de instruções de eletrodomésticos, de televisão, celular, fone de ouvido, carro, mas do equipamento mais espetacular que existe no universo, que é o cérebro, a gente não tem manual de instruções. Então a gente não sabe usar. E às vezes, muitas vezes a gente começa a estudar, começa a ler, começa a querer aprender algum determinado assunto e vai de uma forma meio atrapalhada, meio atabalhoada, cada um de um jeito. Tá? Estou falando muito alto? Está bem aí para vocês? Tranquilo? E a gente começa a se atrapalhar e cada um faz de um jeito. E a gente não sabe quais são as formas mais eficientes e que a neurociência já comprovou e já nos mostrou quais são as maneiras mais eficientes de a gente construir conhecimento, de a gente utilizar o cérebro de forma dinâmica, de forma otimizada. Então é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Como é que foi possível essa jornada do Joshua Foer em 2006 e como é que todos nós podemos empreender uma jornada particular conforme os nossos objetivos. Então, isso nos mostra que a memória, que é um dos principais aspectos cognitivos, quando a gente pensa em um supercérebro, em supercapacidades, a gente necessariamente pensa em memória. E esse é um calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. Eu ouço no consultório toda semana, e muita gente também entra em contato, Instagram, WhatsApp, o que seja, com queixas de problemas de memória. Eu não sei aqui, quantas pessoas aqui têm algum tipo de problema de memória no dia a dia? Quase todo mundo, né? Sempre que eu posto alguma coisa, sempre que eu comento, sempre que eu faço um vídeo sobre isso, esse sempre é um dos assuntos mais pedidos. Porque a nossa memória, ela nos prega peças, mas ela prega peças que a gente não sabe usar corretamente. A gente simplesmente não sabe utilizar o nosso cérebro.
Então eu digo uma coisa para vocês que já é impactante. Abaixo dos 60 a 65 anos de idade, mais ou menos 95% das pessoas, pelo menos 95% de que tem queixas de problema de memória, de esquecimento, o problema não é retenção, o problema é atenção. Então o problema não é memória, não é um distúrbio neurológico. A nossa memória não é questão de sorte. Não é questão de nós termos sorte de ter uma boa memória ou termos azar. Não. Memória é competência, memória é treino. Tem que saber o que treinar e como treinar. Da mesma forma, não é genética. A gente sabe que mais ou menos 80% do nosso fenótipo, 80% do que a gente expressa em termos de inteligência, desempenho mental, eles são definidos pelo ambiente e pelo nosso próprio esforço. Como o Joshua Foer fez, que ele empreendeu uma série de técnicas e um treinamento ao longo do ano todo de 2006 e conseguiu ser campeão mundial de memória. Mais ou menos 20% disso depende da genética. Claro que tem pessoas que saem um pouco na frente e outras que não. Mas 80% do que a gente pode atingir, mais ou menos, em termos de desempenho intelectual, não vem da genética. Então não é sorte e não é genética. É questão de treino. E para treinar tem que saber o que treinar, como treinar e de que maneira fazer isso. Então, eu vou trazer para vocês aqui hoje alguns truques, alguns hacks mentais de como desempenhar melhor as funções cerebrais, intelectuais e como trabalhar melhor a inteligência, o cérebro, para poder desempenhar melhor no que vocês quiserem. E esse é o grande pulo do gato. Eu não vou falar aqui com um objetivo específico, não é a ideia de passar um concurso, não é a ideia de estudar. Não. Primeiro a gente tem que estudar. E depois a gente domina a nossa capacidade cerebral e consegue empregar isso onde nós quisermos. Então, aonde nós vamos empregar isso, de que forma nós vamos trabalhar isso é com cada um. Depois que a gente tem um manual de instruções do cérebro, a gente pode usar isso para o que a gente quiser. Leitura dinâmica, estudos com mais eficiência, melhorar a memória e aí a imaginação é o limite. Então, esse é o primeiro paradigma aqui que eu quero quebrar hoje. Não existe memória boa e memória ruim. Existe memória bem treinada e memória mal treinada. Memória é questão de treino. A gente constrói uma boa memória. Ninguém tem, ou melhor dizendo, pouquíssimas pessoas têm uma excelente memória, uma memória prodigiosa. Provavelmente todos aqui, ou a maioria aqui, conhece alguém que tem uma memória que diz, nossa, não, eu tenho uma memória fora do comum, eu consigo lembrar, não sei como. Existem algumas dicas e algumas estratégias que as pessoas empregam, muitas vezes sem entender isso bem, mas isso é algo intuitivo para essas pessoas, e elas empregam de fato. Então nós não precisamos ter sorte, ou não devemos ter sorte para ter uma boa memória, mas temos que ter técnica. Bom, eu estou aqui para falar para vocês hoje como evoluir, como estimular e como evoluir em termos de capacidade cerebral. Não só a memória, mas a memória certamente é um dos principais aspectos. Eu já percebi isso porque, quando perguntei quem tinha algum problema de memória aqui, a maioria levantou o braço. Então, esse é um dos aspectos que eu quero abordar aqui hoje. Não o único, são diversos, certo? Então, com base nesses pilares que eu vou falar aqui hoje, nós podemos evoluir em termos de memória, em termos de desempenho mental, foco, performance individual. E aí a gente consegue empregar isso na nossa vida da maneira que a gente bem entender. Por isso eu agradeço o convite para falar sobre segredos para hackear seu cérebro e reprogramar o aprendizado. Eu já vou dizer para vocês o seguinte, eu vou deixar um QR Code ao longo da palestra, lá embaixo, no cantinho do slide, para quem quiser, ao longo, ou enfim, depois, alguma informação a mais a respeito desses assuntos que eu falo, é só direcionar a câmera do celular para o QR Code que vocês vão cair num site, numa página, em que eu explico um pouco mais, tem um vídeo mais longo, eu falo um pouco sobre essas técnicas de desenvolvimento cerebral, e também quem quiser mais informações e algumas pílulas diárias de dicas para desempenho mental, foco, performance, física e mental, eu convido a seguir no Instagram, é Dr. Marcelo Roxo, Dr. Marcelo Roxo, é o @ lá no Instagram, e eu tenho um canal no YouTube também, que é Dr. Marcelo Roxo, que tem lá os seus 8.000 e poucos seguidores, e a gente está começando a fazer cada vez mais conteúdo com mais frequência. Então, quem quiser mais informações, pode me contactar direto pelo Instagram, pelo direct, pode ir lá nos vídeos, comentar nos vídeos. Eu e minha equipe sempre ficamos de olho
e a gente procura responder todo mundo que tem dúvidas. Vou tomar uma aguinha aqui, que eu já... Essa aqui é minha? Essa aqui. Tá. Que seca a boca. Então vamos lá. Como é que foi possível essa jornada do Joshua Foer e o que eu vou falar aqui para vocês hoje? Agora não passa mais. Foi. Bom, quem eu sou e qual é a minha autoridade para falar sobre o que eu vou falar aqui hoje? Em primeiro lugar, o que eu vou falar é tudo embasado em neurociência, tem toda uma bibliografia, existem referências. Quem quiser saber um pouco mais a respeito, eu não vou citar aqui para não ficar uma palestra chata, mas quem quiser alguma referência, algum artigo, alguma bibliografia a respeito do que eu falo, entre em contato que eu passo, tá? Eu desenvolvi, em parceria com uma plataforma chamada Meu Fluxo, uma plataforma de desenvolvimento pessoal, de streaming, um programa chamado Ultra Inteligência, que foi publicado online no início de 1º de fevereiro de 2022, e até agora já teve mais de 60 mil pessoas no Brasil e em outros países, né? Porque está só em língua portuguesa por enquanto. Mas em diversos países do mundo que já fizeram, já concluíram o curso. É um curso aí com 16 aulas, enfim, que eu explico detalhadamente todos esses fatos, todos esses aspectos de desenvolvimento cerebral, mas que eu quero trazer hoje aqui de forma resumida e de forma pontual, para que todos possam sair daqui com uma mensagem importante, podendo colocar em prática. A minha atividade profissional, desde que eu tenho me dedicado muito à produção de conteúdo e a falar sobre esses assuntos, que são assuntos que nos despertam e nos interessam tanto, ela tem mudado bastante. Eu sempre fui um neurocirurgião, vamos dizer assim, tradicional, entre aspas, né? Desde o término da minha formação, foi em 2015. Então, em 2016 até final de 2021, em que eu já tinha começado a produzir conteúdos e tudo mais, mas eu ainda tinha uma atividade muito tradicional, no sentido de atender consultório, operar, vou para a universidade, dou minhas aulas e vou para casa. Isso tem mudado bastante, tem sido muito dinâmico, principalmente por um movimento que eu vejo como válido e como necessário, que é o da medicina, que evita o que tradicionalmente, não vou criticar, obviamente, porque eu sou um médico tradicional, mas a medicina tradicional e os cuidados de saúde tradicionalmente apagam incêndios. A gente não é que espera, mas a gente não está muito acostumado a fazer prevenção no Brasil, né? Então, a gente espera chegar o incêndio para depois chegar lá e jogar a toalha, depois, se não dá, pegar um extintor ou chegar lá e chamar os bombeiros. Né? Essa coisa já está muito feia. O movimento que eu tenho executado, principalmente desde o final do ano passado, início desse ano, é muito dessa medicina diagnóstica e curativa, que ela é muito mais reativa, e está lá no final da linha de cuidados de saúde, para uma outra extremidade, que é a extremidade lá do início, da prevenção. É a extremidade em que nós deveríamos, a meu ver, dedicar muito mais tempo e muito mais força para empreender cuidados preventivos. Então, é uma medicina, é um cuidado de saúde mais preventivo, mais integrativo, em que faz todo sentido que uma equipe de saúde, uma equipe multidisciplinar, uma equipe transdisciplinar esteja envolvida nesses cuidados para fazer o que se chama de medicina proativa, ou cuidados proativos e não reativos. Então, que nós colocássemos muito mais energia, muito mais força para desenvolver uma saúde cerebral, que é o que eu quero, em outras palavras, trazer aqui, porque quando nós treinamos nosso cérebro, nós nos tornamos mais saudáveis, do ponto de vista mental, do ponto de vista físico, que a gente não pode dissociar a cabeça do corpo, obviamente, e a gente certamente fica menos doente. Então, isso é algo que nos traz toda uma mudança, e esse tem sido o meu movimento. Acho que isso é muito válido. Tá? Então, o grande mote disso é promoção de saúde. Então, em outras palavras, o que eu quero falar aqui hoje sobre hackear o cérebro, sobre aprender truques, aprender estratégias para ter uma memória mais prodigiosa, uma memória mais forte, mais sólida, que não falha, para não ter branco na hora da prova também. Quem é aqui que já teve branco na hora da prova? Existem diversas... Hã? Até com a cola. O negócio da cola é interessante, né? Às vezes a gente faz a cola e depois não precisa nem consultar, né? Porque a gente aprende já. Isso é uma das coisas que a gente intuitivamente acaba percebendo, né? Depois de fazer muita cola, né? Não sei aqui quem já colou muito,
mas a gente vê que depois de fazer uma cola, muitas vezes a gente não precisa nem olhar a cola. Então isso já é uma dica do que a gente tem que fazer para construir um conhecimento e não decorar um assunto. Vou falar mais disso depois. Mas a questão de saúde aqui que eu quero falar para vocês é ampliar um pouquinho esse conceito tradicional de saúde. E esse troço está meio... Passar um conceito um pouco mais elaborado de saúde e alta performance. Na minha concepção, saúde não é só ausência de doença. Não é. Acho que saúde, ela, além de ausência de doença, ela é a otimização das funções sistêmicas. O que é otimização das funções sistêmicas? É nós trabalharmos o nosso físico e o nosso mental para não apenas não ficarmos ou não estarmos doentes num processo de doença, mas sim utilizarmos as nossas capacidades no limite, no topo. Isso, para mim, é um conceito de saúde e que está muito atrelado a esse conceito de alta performance. Porque não basta não ter doença. A gente precisa estar no topo do pódio da nossa própria vida. A gente não tem que ser o primeiro lugar numa competição, mas a gente sim tem que ser melhor do que nós éramos ontem, anteontem e anteriormente ainda. Então esse, para mim, é o melhor conceito. Além da ausência de doença, é a busca da otimização da nossa saúde, da nossa performance. Então eu quero falar, para embasar essa busca pela alta performance, eu vou me basear aqui para passar para vocês o que a Cleveland Clinic publicou alguns anos atrás, sintetizando a literatura da neurociência em termos de desempenho cerebral, no que diz respeito aos 6 pilares da saúde cerebral. São 6 pilares que, conforme toda a literatura, que se nós pudermos trabalhar cada um deles com afinco, com foco e com disciplina, porque a motivação é algo que a gente tem, às vezes, e não tem, que nem hoje, por exemplo. Quem é que está motivado para levantar às 6h30 da manhã, 7 da manhã, não sei, com um dia desses lá fora, com 12, 13 graus? É muito mais convidativo ficar na cama, né? Ou tomar um cafezinho quente, botar um Netflix, fazer alguma coisa diferente, né? Ficar com o cachorrinho em casa e tal. Agora, a gente precisa de disciplina, muito mais do que motivação. A motivação vem depois. Primeiro a gente, com disciplina, executa, constrói uma rotina baseada em mini hábitos, em pequenas pílulas de evolução, de preferência a cada semana, né, num pequeno espaço de tempo para que nós possamos perceber a nossa evolução. E aí sim, depois disso, quando a gente constrói uma rotina, a gente protege essa rotina no início, a gente constrói ela de forma disciplinada, depois ela mesmo passa a nos proteger. A gente não consegue mais abandonar essa rotina. Então a gente precisa primeiro colocar a disciplina e depois a motivação vem. Não é o contrário. Bom, quais são esses 6 pilares, então, da saúde cerebral? O primeiro deles, ou melhor dizendo, tem um subtítulo aqui, como usar 100% da capacidade cerebral da melhor maneira possível. Tem um outro grande mito. Quem aí já assistiu aquela série Black Mirror, do Netflix? É uma série super pautada em conhecimento científico, eles fazem uma pesquisa muito elaborada, muito boa. E são episódios soltos, a gente não precisa ver ela de cabo a rabo, não precisa maratonar nem nada. Então a gente pode ver um episódio, ver outro aleatoriamente, depois de um mês, e não faz diferença, porque cada um tem uma história. Num episódio dessa série, eu acho que o ano era 2019, um dos personagens, ele citou que mesmo num bom dia, a gente usa cerca de 47% da capacidade cerebral. Alguém viu isso? Lembra? Não. Tem um outro grande mito do uso dos 10% do cérebro. Não sei se alguém aqui também já escutou essa, provavelmente sim, né? Essa aí vem lá do século XIX, tinha um grande psicólogo chamado William James, e ele foi provavelmente uma das primeiras pessoas a falar sobre isso, em que nós usamos uma pequena capacidade da nossa mente. Isso já foi atribuído até a Einstein, de que nós usamos cerca de 10% do nosso cérebro. Na verdade, isso é um grande mito, não faz o menor sentido. A gente sabe que até mesmo durante o sono, algumas fases do sono, a gente usa uma grande capacidade cerebral, um grande contingente de redes neurais. Então, ainda mais acordados. Então, quando a gente consegue utilizar isso de forma otimizada e sabe como fazer, a gente consegue utilizar próximo de 100% da capacidade cerebral. E a grande questão é não só utilizar 100%, mas utilizar de uma maneira otimizada. Utilizar da melhor maneira possível. Então, como fazer isso?
baseado nesses 6 pilares. E o primeiro deles, eu não posso deixar de falar aqui, porque é o mais importante. São as atividades físicas, é movimento. É o seguinte, tem alguém aqui que não é Homo sapiens? Acho que não, né? O Homo sapiens, ele evoluiu em movimento. A gente teve algumas grandes bases, tá? E essas bases, elas são as bases que compõem esses pilares. Quando nós nos reaproximamos da nossa biologia, quando nós nos reaproximamos da maneira através da qual nós evoluímos como espécie, nós nos tornamos pessoas mais dinâmicas e nós otimizamos o nosso organismo, o nosso funcionamento. Pelo seguinte, a nossa base genética não teve tempo suficiente para mudar. Então, nós temos ainda uma genética muito parecida com os homens das cavernas. Porque na evolução, nós somos um átomo, um momento muito rápido ainda. Só que nós mudamos muito nosso comportamento nas últimas décadas, nos últimos anos, principalmente. Isso vem se acelerando. O homem se torna cada vez mais sedentário e utiliza cada vez mais movimento no seu cotidiano. Por que movimento é importante? A gente tem que movimentar nosso organismo. Nós não fomos feitos... O que acontece com um paciente quando ele fica acamado? Ele fica cada vez pior, ele morre. Por quê? Não é só escara, né? Ele faz infecções, ele perde massa muscular. O que acontece com o paciente, com a pessoa que fica imóvel? Assim acontece também de uma forma mais lenta, mas a gente tem que enxergar assim, com nós, as pessoas que não nos movimentamos no nosso cotidiano. O que acontece? A gente fica preguiçoso, nosso cérebro começa a parar de funcionar, nosso organismo começa a declinar, começa a ficar preguiçoso, a gente começa a perder massa muscular, a gente começa a ganhar massa gorda, a gente começa a procrastinar cada vez mais. Então, movimento é algo fundamental. E aqui tem uma informação super relevante. Existem indicações, né? Por exemplo, 120 a 150 minutos por semana de atividade física, zona 2 de cardio. Isso é uma coisa bem específica. Agora, não precisa ser tão específico para entender que a maior diferença em termos de performance física acontece quando a gente passa do sedentarismo para o movimento. Que seja 1, 2 vezes por semana, 20, 30 minutos de caminhada. Esse é o maior passo que a gente pode dar em busca da alta performance em termos de performance física, de movimento, de atividade física. Não é ser um atleta, não é ser fitness, não é ir na academia todos os dias, não é isso. É passar do sedentarismo para o movimento. Nós precisamos nos movimentar mais, subir mais escada, caminhar um pouco mais, fazer uma atividade física. E isso não é importante só para o nosso organismo, a gente já sabe todos os benefícios para o nosso corpo, para a saúde cardiovascular, que eu vou falar depois, mas para o cérebro também. Eu vou falar num termo chamado reserva cognitiva. Nosso cérebro funciona com neurônios, com células da glia, e todas essas células se entrelaçando num conjunto que a gente chama de conectoma cerebral. Então, são redes neurais, redes de células que se interconectam e que, quando a gente faz atividade física rotineiramente, nós otimizamos muito mais essas comunicações, nós vascularizamos melhor o nosso cérebro. Então, da reserva cognitiva, que são esse conjunto de atividades que vão compor, como uma reserva de combustível mesmo, algo a mais para depois, quando a gente tiver mais velhos, quando a gente já tiver um declínio de atividade cognitiva, isso vai nos manter no topo por mais tempo. Isso já é comprovado, faz tempo. As atividades físicas, elas compõem pelo menos 50% desse efeito. Então, o movimento é fundamental. Nós nos reaproximarmos das nossas bases biológicas e sairmos dessa rotina de televisão, tela, celular, imobilidade, ficar na frente do computador, ficar preguiçoso, procrastinar, ativar a soneca sem parar, né? Que a primeira procrastinada do dia é ativar o soneca, né? Quem que ativa a soneca aí? Então, isso aí já é uma coisa que vocês têm que começar a pensar, tá? Toca o celular, toca o despertador, deixa longe já. Tem que levantar. Senão, se a gente perder para o celular, a gente vai empatar com quem depois? Então, assim, a primeira procrastinação do dia já é ativar o soneca. Então, a gente toca, tem que levantar. E isso é movimento já, tá bom? Esse é o primeiro dos 6 pilares de saúde cerebral. O segundo desses 6 pilares, todos eles são fundamentais, tá, pessoal? Ó, os 6 são fundamentais. Não é só atividade física, não é só movimento, né? Lembrem que não tem que ser fitness, é só se movimentar. Mas o segundo
eu gosto muito de falar sobre isso aqui porque é um pouco provocativo, sabe? E vai um pouco contra o que algumas bases mais recentes de conhecimento nutricional possa ter passado. É alimentação. A alimentação, ela é fundamental também, obviamente, mas por quê? O que aconteceu pós-revolução industrial, ali no final do século XVIII, início do século XIX, e que nas últimas décadas se acentuou de forma absurda. Uma pirâmide, quem que já ouviu falar sobre a pirâmide alimentar, que tem 55% de carboidratos, 35% de gorduras, ou de proteínas e 15% de gorduras. Alguém já ouviu falar nessa pirâmide? Essa é a chamada alimentação ocidental padrão. Da década de 1950 para frente, mais ou menos, ela foi implementada. Felizmente, hoje ela já é muito mais combatida. Mas essa pirâmide alimentar tradicional, dita assim, ocidental, ela teve alguns propósitos, muito pela indústria, mas a indústria... Quem já ouviu que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Beleza. Quem aí está acostumado a comer cereais matinais? Pouca gente, né? Mas crianças... Alguém aí dá para criança cereal matinal? Beleza. O que acontece? A indústria da alimentação, a gente não pode ser ingênuo de achar que não, ela influencia muito do que é ditado nas universidades. Não deveria? A gente hoje, felizmente, tem muito mais crítica de tempos para cá, mas essa pirâmide alimentar, eu aprendi, por exemplo, na minha graduação. Já faz um tempinho, não vou dizer quanto, tá? Talvez eu não aparente, mas eu já não sou tão gurizinho assim, mas eu aprendi isso. E acho que muitos aqui aprenderam também. Qual é o problema dessa pirâmide alimentar? O problema é que ela não funciona. Não funciona pelo seguinte. Lembra do que eu falei das nossas bases evolutivas, do nosso desenvolvimento? Como é que a gente evoluiu como espécie? A gente evoluiu consumindo raízes, tubérculos, carne, caçando, movimento. A gente evoluiu comendo quando tinha comida e passando longos períodos em jejum. A gente evoluiu comendo gorduras boas, gorduras de frutas, gorduras de ovos, certo? Gorduras de capa protetora, o bacon, tá? Tão combatido. Mas, o que não tinha? O que não tinha na época de 99% da nossa espécie em termos de evolução? Não tinha carboidratos refinados e não tinha ultraprocessados. São os dois grandes vilões. Alguém aqui acha que, por exemplo, quando uma carótida entope, que ela entope por causa de gordura da alimentação? Quem acha aqui? Levanta a mão. Acho que até, mas assim, isso é um conceito que o pessoal ainda acredita muito, né? E não tem nada a ver. Nada a ver. A gordura da alimentação não tem absolutamente nada a ver com a gordura que entope, que faz a aterosclerose e que entope nossos vasos, por exemplo. E que também entope os vasos do cérebro. A gente sabe disso. Por que existe essa analogia? Porque um patologista, ainda antes do final da década de 60, início de 70, ele descobriu que as células de gordura, que existiam gorduras nos alimentos e que as células encontradas nessas placas obstrutivas de aterosclerose eram muito semelhantes em termos de composição. E aí se fez essa analogia, se chamou de gordura e gordura do alimento. Tinha que ter até outro nome, na minha opinião, isso. Não tinha que se chamar gordura, tinha que se chamar outra coisa. Porque isso não é, assim como eu estou dando o exemplo da carótida, né? Essas placas obstrutivas não são provocadas por gordura do alimento, são resultado de inflamação crônica. A inflamação crônica, ela sim, é provocada por dois grandes grupos de alimentos. Quais? Carboidratos, o quê? Refinados e ultraprocessados. Eles sim são os grandes vilões. Eu não quero ser radical aqui, dizer que a gente não tem que comer alguma coisa. Agora, tem que tirar muito isso da nossa rotina alimentar e colocar alimentos mais saudáveis. Isso sim, mais nutritivos. Que incluem gorduras boas. Incluem muitas proteínas, porque essa sempre foi nossa base. E incluem poucos carboidratos. A gente tem ácidos graxos essenciais, a gente tem gorduras, por exemplo, que formam nossa bainha de mielina, que são fundamentais para o nosso cérebro. Boa parte do cérebro é formado por ômega 3.
Tá? Então, uma gordura boa, encontrada em peixes, encontrada em castanhas e nozes. Tá? A gente tem proteínas ou aminoácidos essenciais, que também compõem a nossa estrutura corporal, mas a gente não existem carboidratos essenciais. Eu desafio aqui alguém a me dizer um carboidrato essencial. Não existe. A gente sobrevive sem carboidrato, mas a gente não sobrevive sem proteína nem sem gordura. Não sei se vocês já sabem disso, já sabiam disso, já tinham ouvido, mas esse é um outro paradigma que eu gosto sempre de falar, porque ele é provocativo e às vezes nos tira um pouco da zona de conforto. O carboidrato não é fundamental. Não é. Tanto que existe uma chamada dieta cetogênica. Eu não gosto do termo dieta. Na minha cabeça, dieta é algo que nos remete a um período de tempo ao qual nós vamos nos submeter a uma estratégia para depois sair. Eu acho que o melhor é um estilo alimentar. E aí, por isso, existem algumas estratégias pontuais que a gente pode usar para perder peso, para ganhar massa muscular, para não sei o quê. Mas existe o estilo alimentar, uma rotina alimentar, que é o que nós devemos construir, essa sim. Aí a gente tem que diferenciar o jogo finito do jogo infinito. A gente não come bem com uma estratégia e com um objetivo ali na frente. A gente come bem com o intuito de seguir comendo bem. Porque a gente vai comer bem até morrer. Essa é a grande premissa, né? Que a gente possa se alimentar com um estilo mais saudável e que isso seja algo agradável, palatável, saboroso, que a gente não passe fome e que possa manter isso depois. Então, dentro dessas estratégias, tem algumas delas que são mais propícias para um período de tempo específico. Por exemplo, jejum intermitente. Jejum intermitente, existe um contingente absurdo da literatura já mostrando diversos benefícios. Exemplos aqui para vocês. Mais foco, mais concentração. Alguém aqui sente sono depois do almoço? Alguém aqui tem um pouco de preguiça na hora de estudar, ou sono quando vai ler? Vocês sabiam que uma das maneiras de melhorar isso é praticando jejum intermitente? Jejum a partir de 12 horas. Menos de 12 horas não é jejum, do ponto de vista metabólico. Tá? Então, a partir de 12 horas, a gente pode chamar de jejum. E existem 3 protocolos mais aceitos. Um protocolo chamado 16/8, que é uma janela alimentar de 8 horas durante o dia, e um período de 16 horas em que a gente passa em jejum. Existe um outro protocolo, que são 2 dias por semana que a gente pratica o jejum, são dias alternados. E existe um outro protocolo, o terceiro protocolo, que a literatura aceita, que já está bem embasado, que é dia sim, dia não. Mais difícil. Mas por que parece tão difícil às vezes? Porque a gente tem uma base alimentar muito frágil, muito mal construída. Quando a gente tem uma base alimentar baseada em carboidratos refinados e ultraprocessados que nos inflamam e que causam o chamado pico glicêmico, a gente come um alimento desses, um biscoito, uma rosquinha, um troço desses horrível do ponto de vista metabólico, vai num bar, alguma coisa assim, tem só pão, só massa, só farinha, né? A gente faz um pico glicêmico elevado. E isso produz muita insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, né? Então, quando a gente produz muita insulina, a gente começa a desenvolver resistência à insulina, quando isso é algo sustentado. E além disso, a gente produz muita insulina, a insulina coloca toda a glicose para dentro da célula, e aí depois de 1h30 a gente está morrendo de fome, ronca a barriga de novo. Não é assim? Por que é tão difícil fazer jejum? Porque se a gente tivesse uma base alimentar melhor, comêssemos proteínas e gorduras boas, a gordura da saciedade, a proteína da constituição. Também sacia, mas quem sacia de verdade é a gordura. Então, quando a gente come, por exemplo, um peito de frango com arroz, não sei o quê, a gente vai estar morrendo de fome depois. Mas se vocês comerem uma galinha com pele, que não faz mal, faz bem. Se nós comêssemos isso, por exemplo, nós iríamos construir uma alimentação mais forte, iríamos melhorar nossa saciedade. Isso facilita muito mais que a gente se reaproxime do nosso ritmo biológico. Qual é? Se alimentar e passar períodos em jejum. Não é obrigatório, não é necessário fazer isso sempre, mas isso pode ser usado como estratégia, inclusive para melhorar o foco. Certo? Além do que, existem trabalhos já clássicos, antigos, da década de 90, mostrando uma correlação direta entre redução calórica e aumento da expectativa de vida. Certo? Isso talvez vocês já tenham ouvido, é uma coisa mais antiga, mas
quanto menos se come, mais se vive. Mas a gente tem que comer bem. Ninguém precisa passar fome, tá? Mas tem que construir uma alimentação baseada em preceitos, em conceitos mais sólidos, mais saudáveis, e aí sim, poder utilizar essas estratégias sem passar fome e conseguindo otimizar o funcionamento cerebral além de tudo. Tá? Também existem vários trabalhos mostrando a redução do consumo, a chamada alimentação low carb, que é quando a gente consome até 30% alimentação low carb. Alguém conhece? Eu não gosto de chamar de dieta, porque eu falei para vocês, dieta nos remete a uma estratégia pontual, com data para início e com data para final. Né? É uma alimentação, por exemplo, que eu uso. Tá? E quando a gente consome até 30% de carboidratos, e esses carboidratos são provenientes de raízes, de tubérculos, de frutas, principalmente. Ninguém precisa cortar o arroz aqui, por exemplo, mas a gente tem que reduzir, de preferência, reduzir bastante carboidratos refinados e ultraprocessados. Então, quando a gente tem uma alimentação low carb, existem evidências já mostrando que nós temos menos risco de desenvolver demências, doença de Alzheimer, por exemplo, e nós teremos mais saúde cerebral, mais performance mental, conforme nós utilizamos essas estratégias. Então, esse é o segundo grande pilar. Vamos lá. Bom, indo adiante aí, porque não dá para a gente utilizar todo o tempo falando disso, né? O terceiro pilar, eu vou passar um pouco mais rápido nesse, porque esse aqui já é mais do conhecimento de todo mundo, é a chamada saúde cardiovascular. Todo mundo aqui sabe que, por exemplo, quando a gente tem um paciente que tem um declínio cognitivo, que está um pouco acima do esperado, um pouco a mais, a gente chama isso de transtorno ou distúrbio, déficit cognitivo leve. Tá? Quando a gente tem esse déficit cognitivo leve, uma das 3 coisas que a gente tem que fazer, tá? São 3 coisas principalmente, né? Atividade física, saúde cardiovascular e um outro que eu vou falar depois aqui. Mas saúde cardiovascular são cuidados, acompanhamentos que a gente tem que fazer, tem que ter otimização da nossa pressão arterial, de doenças cardiometabólicas, diabetes mellitus, por exemplo, que são doenças sistêmicas, mas que afetam muito nossa performance cerebral. Então isso é algo que tem que se ter em mente sempre. Não vou me deter muito nesse pilar aqui, porque eu acredito que seja do conhecimento aqui de todos, essa importância e que é fundamental para que a gente tenha um desempenho de topo do nosso sistema nervoso, inclusive para ter uma boa memória. O quarto aspecto, aí sim, eu vou falar mais, no último terço da apresentação agora, é o sono. Então eu vou deixar para falar daqui a pouquinho, mas eu quero falar para vocês algumas coisas curiosas a respeito do sono. E o sono, ele não é uma opção. Alguém aqui está com sono hoje? Quem está acordado? Alguém está com sono ou não? Alguém botou soneca hoje? Alguém sentiu sono quando levantou hoje? Tá. Eu vou fazer essas perguntas depois e eu quero que vocês participem comigo para entender que o sono não é opção. É uma necessidade biológica. E não adianta fazer nada do resto se a gente não dormir bem. Vou falar melhor daqui a pouquinho sobre isso. Quinto dos 6 pilares, engajamento cognitivo. O que é engajamento cognitivo? Engajamento cognitivo são atividades que nós precisamos ter na rotina. Leitura, por exemplo, é uma atividade de engajamento cognitivo, mas uma leitura mais ativa. Não adianta ficar lendo, sublinhando e grifando, porque se grifar fosse importante, os livros já viriam grifados. Tá? A gente tem que ser mais ativo. O nosso aprendizado, ele é ativo, ele é dinâmico, ele não é passivo. O conhecimento não entra por osmose. Então a gente tem que ser participativo nessa construção de conhecimento. Engajamento cognitivo são atividades em que nós nos desafiamos. São jogos, palavras cruzadas, leituras, atividades, coisas que nós fazemos, que nós saímos do conforto e precisamos raciocinar. Precisamos trabalhar nossa memória, nosso foco, nosso raciocínio. Essas são atividades de engajamento cognitivo. E isso é fundamental para que a gente tenha um salto de performance na rotina. Então eu sugiro para vocês que estabeleçam uma rotina. Por exemplo, uma rotina matinal. Existe um estudo que mostrou, um grande estudo que mostrou, que o nosso nível de atenção ao longo do dia, para quem dorme bem, ele é muito maior de manhã cedo, tem um pico, é uma curva que tem um pico, depois ela baixa, logo depois do almoço dá aquele cansaço, aquela preguiça, tem uma questão metabólica, alcalose pós-prandial,
mas o jejum pode ajudar nisso, é uma estratégia. E depois, ao final do dia, final da tarde, a gente tem um outro pequeno pico, que não é tão grande quanto o primeiro. Mas os 2 melhores momentos para nós nos engajarmos com alguma atividade de leitura, de estudo, de aprendizado, o principal deles é de manhã. Né? Tem até uma questão de neurotransmissores, que eu posso falar um pouco depois. Nas primeiras 8 horas que a gente acorda, a gente tem picos de adrenalina, noradrenalina e dopamina no cérebro. Isso faz com que essas primeiras 8 horas do nosso dia sejam mais propícias para a gente incluir atividades que a gente chama de atividades que causem desconforto límbico. São atividades que nos tiram da zona de conforto. Atividade física, principalmente exercício. Né? Então, por isso que nesse momento a gente está mais atento e a gente está mais disposto. Por isso que de manhã é melhor fazer isso. Certo? Atividades que nos causem mais, que a gente tem que sair muito mais da nossa zona de conforto. Das 9 até mais ou menos 15 horas, 12 a 15 horas, depois que a gente acorda, é a segunda etapa do dia, em que a gente tem uma queda desses 3 neurotransmissores e tem um pico de serotonina. Nessa segunda etapa do dia, entre 9 e 15 horas, mais ou menos depois de acordar, é um período ideal para a gente executar algumas atividades que não precisem nos tirar tanto da nossa zona de conforto, mas que nos causem prazer. Exemplo, você faz uma aula de música lá, gosta de tocar guitarra, e tem uma música que está difícil de tirar. Esse é um momento bom para isso. É um momento que você vai se desafiar, mas é algo mais leve um pouco. Outro exemplo, aprender idiomas. Nesse segundo momento do dia, é um momento mais propício para isso. Porque vai te trazer uma recompensa depois que você conseguir ter algum avanço. E a serotonina é um neurotransmissor mais do bem-estar e menos da motivação, que nem a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da motivação. É ela que vai te tirar da cadeira, é ela que vai te fazer acordar. Certo? Mas, nessa segunda metade do dia, é melhor a gente se dedicar a esse tipo de atividade, incluindo, por exemplo, meditação, reflexões, parar um pouquinho, se tranquilizar. Porque na terceira etapa do dia, o que a gente tem que fazer? Dormir. Tá? E dormir é algo fundamental. Opa! Passou. Vamos lá. O sexto e último pilar, alguém foi no Brain, aquele congresso em Gramado? Teve recentemente agora. É um congresso que tem todo ano, congresso brasileiro, que fala sobre neurociências. Nesse congresso, esse foi um tema muito abordado, mas a gente já sabe disso. A gente não precisa ir no congresso para saber, porque a literatura é disponível para todo mundo. Ainda bem que tem o Sci-Hub. Né? Ninguém me ouviu falar isso, não gravem. Tá? Mas assim, por exemplo, interações sociais. Por que a pandemia foi tão ruim para a saúde mental das pessoas? Por causa do isolamento social. Os consultórios e as consultas online, né, de neurologistas e psiquiatras, psicólogas, enfim, ficaram abarrotados. Porque as pessoas não interagiam mais, elas ficaram reclusas. E isso traz consequências péssimas para o nosso cérebro. Por quê? O homem começou a evoluir como espécie quando ele se juntou. Quando ele se agrupou na Revolução Agrícola, ele parou de ser nômade, começou a construir aldeias, começou a interagir entre pequenos grupos. Então, nós somos seres sociais. O Homo sapiens é um animal social. A gente não é feito para se isolar, não é feito para ficar em casa, não é feito para ficar sozinho. Existe um paradigma filosófico, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o que seria pior, pena de morte ou prisão solitária? Tá? Então, isso é um outro paradigma. Né? De qualquer forma, isso é uma grande questão. Nós somos seres sociais, nós precisamos interagir. E a interação, ela tem um impacto absurdo em termos de saúde cerebral. Nós nos tornamos pessoas, idosos, muito mais saudáveis e ativos quando nós temos círculos de amigos e que nós cultivamos esses círculos de amigos. O Homo sapiens é um ser social. Lembrem disso. Tá? Esses são os 6 pilares da saúde cerebral, ou, como eu falei para vocês, a reserva cognitiva. É assim que a gente estimula nosso cérebro a funcionar melhor. E por mais tempo. A gente tem, isso foi uma pesquisadora brasileira que conseguiu chegar mais perto desse número, a Susana Herculano Hausel, que está nos Estados Unidos agora. Temos mais ou menos 86 bilhões de neurônios que perfazem cerca de 100 trilhões de sinapses. Os 86 bilhões já são muito mais do que o número de estrelas que a gente vê no céu. Muito mais. Sendo que a gente vê mais ou menos 1% da Via Láctea, né? Mas, muito mais estrelas do céu.
Então a gente tem 86 bilhões de neurônios que se comunicam em redes. E é assim que a gente constrói memórias, e é assim que a gente raciocina, e é assim que a gente consegue estimular o nosso cérebro a funcionar melhor, construindo redes neurais sólidas. Para isso, eu desenvolvi um método chamado ARL. E aqui eu quero falar de uma estratégia para vocês conseguirem construir um conhecimento sólido. Esse método é o método de 3 passos que acompanha o nosso ciclo biológico, o nosso relógio biológico, ou o ciclo circadiano. É aprender, reter e lembrar. Essa é a forma. Isso aqui, não se prendam a uma estratégia específica, a um objetivo específico. Com isso, com essa estratégia, nós podemos utilizar essa metodologia para o objetivo que nós quisermos. Para estudar para uma prova, para um concurso, para ler, para ser mais inteligentes, para aprender um idioma, para aprender música. Certo? Como é que a gente faz assim? Como é que a gente faz isso, melhor dizendo? Eu quero contar uma historinha que sempre me lembra quando eu vou comentar esse assunto, que é a história da Penélope. Alguém já ouviu falar da Penélope? Da Odisseia, Ilíada e Odisseia, do Homero? Tá? Então, a Penélope era a suposta viúva de Ulisses. Ulisses era um guerreiro que foi lá, vocês já devem ter visto Troia, enfim, foi lá na Batalha de Troia, na Ilíada, e na volta para Ítaca, que era a cidade de onde ele era proveniente, ele demorou mais ou menos 10 anos depois da Guerra de Troia para retornar à sua cidade natal. Ao longo dessa verdadeira tertúlia, a Penélope, que era filha do rei, o rei estava pressionando para que ela escolhesse um pretendente, os pretendentes se amontoavam na janela, estão eles ali oferecendo flores para ela, para pedirem a mão da Penélope. E ela não queria aceitar, porque ela tinha convicção de que Ulisses retornaria. Embora ele tenha demorado mais ou menos 10 anos. Alguém esperaria um marido 10 anos? Acho que uma noite já é bastante aqui, mas 10 anos eu não sei, né? Mas a Penélope esperou. Vejam como eram as mulheres nessa época. E aí ela esperou com os pretendentes se amontoando ali na janela, né? E ela fazia o seguinte, ela fez um trato com o pai dela. Ela tecia uma mortalha, começou a tecer uma mortalha para Ulisses. Ela disse assim, então tá, depois que eu terminar de tecer essa mortalha, eu vou aceitar um pretendente. Mas o que ela fazia? Durante o dia ela tecia. E à noite, quando todos dormiam, ela ia lá e desfazia tudo. Isso me lembra muito nosso cérebro, quando a gente usa de maneira equivocada. Quando a gente vai para a aula, quando a gente estuda um assunto, quando a gente lê um livro e tenta aprender algo, e no dia seguinte parece que apagou tudo da cabeça, do cérebro. Por que isso acontece? Porque a gente faz errado. Não é porque o nosso cérebro não funciona, é porque a gente não tem as técnicas que precisa ter para construir um conhecimento. As pessoas que estudam muito para chegar na prova, e aí quando entra na prova dizem assim, não fala comigo, senão eu vou esquecer. Não tem isso? Então, por que tem isso? Vocês acham que isso é algum conhecimento construído ou isso é decoreba? Ali no meio-dia, no almoço, já ninguém mais sabe nada, né? Então, isso não é construir um conhecimento. Isso é construir decoreba. Que depois de um mês não tem nem 10% mais gravados na nossa memória. Como eu falei para vocês, o nosso cérebro funciona conforme um relógio. O nosso ciclo circadiano. Nós temos 3 etapas do dia principais. A etapa de ter contato com o conhecimento. Quem vai para a aula não vai para aprender, vai para estudar, vai para entender. Vocês não estão aqui para aprender nada, estão aqui para entender. A gente aprende algo, o aprendizado, ele é obrigatoriamente individual e ativo. Obrigatoriamente. Nós só aprendemos algo quando nós escrevemos algo, quando nós resumimos, quando nós somos sujeitos ativos do conhecimento e não passivos. Certo? E depois a gente fixa. Quando é que a gente fixa a memória? Alguém sabe? Numa fase do sono. Então essas são as 3 etapas fundamentais do nosso relógio biológico, do nosso ciclo circadiano cerebral. Por isso que eu desenvolvi um ciclo, eu não vou me deter muito nisso aqui, eu tenho mais 10 minutos, mas é um ciclo que se encaixa para a gente construir conhecimento. Ele é um ciclo que eu me baseei num processo da indústria, que é o chamado PDCA, que é o Product Do Check Act, vem do inglês, e é o ciclo etéreo. Já vou explicar para vocês o que é e como é que a gente faz isso, como é que a gente executa. Mas essa metodologia é uma metodologia ativa e que é uma engrenagem que nos faz ter um contato com o conhecimento, entender o assunto, colocar em prática, fazer algumas questões, resolver
situações com aquele assunto e depois já revisar. Não existe aprendizado sem revisão. Não existe estudo sem revisão. O que a neurociência trouxe, se existe uma informação fundamental para que a gente possa usar o cérebro no topo e que o nosso cérebro construa conhecimentos, é que não existe aprendizado sem revisar. A gente só vai conseguir aprender algo se nós implementarmos a chamada repetição espaçada. Nosso cérebro tem uma chamada curva de esquecimento. A gente aprende algo e está com 100% do conhecimento. Em 2 a 3 dias a gente baixa para 60%. E aí tem que revisar, para voltar para o 100%. Alguém já teve a sensação de aprender algo e no dia seguinte ou 2 dias depois, quando vai tentar fazer algumas questões, ou uma semana depois, ou um mês, pior ainda, parece que apagou da cabeça, que não sabe mais nada, que virou grego, aquilo ali que parecia tão fácil. Por que acontece isso? Porque nós não consolidamos o conhecimento. Nossas redes neurais ficaram muito tênues, elas não se consolidaram. A memória é um circuito de redes neurais que vai se reforçando. Então, quando nós fazemos repetição espaçada no tempo, nós conseguimos construir memórias sólidas, memórias de longo prazo. Se nós dormimos sem fazer isso, a nossa memória apaga quase tudo que a gente vê ao longo do dia. E aí a gente joga fora. Esse ciclo tem 4 etapas. E nós temos que executar essas 4 etapas sempre que formos estudar algo. Nosso cérebro tem capacidade de prestar atenção por cerca de 50 a 80 minutos. Por que a gente começa a se dispersar depois, querer olhar o celular, olhar a rede social, fazer não sei o quê, ir para a internet, ou levar o cachorro passear? Porque a gente perde a atenção, é fisiológico. A gente pode treinar a ter mais atenção, mas é fisiológico a gente perder a atenção. Então não adianta, primeira coisa, tu estuda de que horas a que horas? Não, eu sento às 8 da manhã, eu vou até às 6 da tarde. Jogou fora 90% do tempo. A gente tem que fracionar o período de estudo e de aquisição do conhecimento em pequenas etapas. Existe o chamado método Pomodoro, que é para processos, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, com 5 de intervalo. A gente tem que se concentrar no processo, não em concluir algo. Com o tempo a gente vai conseguir concluir. Mas o Pomodoro dos estudos, que eu chamo, tem 50 a 80 minutos. Nós precisamos fracionar o tempo e incluir intervalos de 5 a 10 minutos entre cada um desses períodos. Senão nós não conseguimos estudar com atenção focada. E a gente vai jogar fora. Outra coisa, mais do que 4 horas por dia, mais ou menos, de estudo, é um limite da nossa capacidade cerebral. Não adianta. Alguém acha que adianta estudar 10 horas por dia? Não adianta. Tá? 8 horas por dia, não adianta. A gente tem que estudar de forma dinâmica, otimizada, efetiva, durante 4 horas. Não mais do que 6 horas. Para nada. Concurso para juiz de direito, não sei o quê, 6 horas. Ponto. Não tem que estudar mais, porque a gente não tem capacidade cerebral de subir a escada da inteligência mais do que 1 degrau por dia. Ela é infinita praticamente, mas a gente só consegue subir 1 degrau por dia. Não adianta querer assimilar conhecimento demais, porque o nosso cérebro não tem essa capacidade. Ele tem uma capacidade bizarra, mas é um pouco por dia. Então, por isso que isso tem que ser um hábito, tem que ser uma rotina, e não algo que a gente queira dar um salto gigantesco. Então, o primeiro momento do ciclo é o ciclo em que a gente estuda, é o ciclo em que a gente constrói conhecimento. Não precisa ter professor para isso, não precisa ter ninguém. Basta a gente ter as ferramentas para construir um conhecimento com resumo estruturado, mapas mentais ou flashcards, cartões de memória, para deixar esse material organizado e depois, aqui na revisão, já dentro do próprio ciclo, entre 50 e 80 minutos que leva esse ciclo, a gente já revisar com base no nosso material. E como é que a gente vai saber se o material é suficiente? Porque a gente fez questões. Para quem estuda para algum objetivo, com algum objetivo, isso é fundamental. É resolver questões. E depois a gente tem que revisar. Observar e registrar é para a gente apenas deixar registrado qual é o nosso grau de proficiência naquele determinado assunto, porque depois que a gente for voltar para revisar, a gente não vai ter como lembrar de todos eles. Então, é deixar documentado ali quantas questões acertou, se está bem, se está médio, se está ruim naquele assunto. Para voltar antes ou voltar depois. Faz sentido? Sim ou sim? Um trabalho publicado na Science em 2008, estou quase, tá? Vou falar só do sono ainda. Em que comparou 3 grupos que tinham que reler, que tinham que usar mapas mentais e que usavam a repetição espaçada, principalmente com base nos flashcards, que são cartões de memória. Alguém usa flashcards? Não é muito
muito ensinado isso, mas é uma técnica extremamente eficiente. Esse foi o grupo que mais aprendeu. Porque, independente do método, se é flashcard, se é mapa mental, ou se é resumo por tópico ou resumo estruturado, a gente precisa espaçar no tempo revisões daquele assunto. Ah, mas eu vou demorar mais. Negativo. Se você não fizer isso, você vai ter que estudar do zero cada vez que for estudar. Fazendo isso, a gente consegue construir conhecimento e que ele vá só aumentando. Então, isso aqui é muito mais rápido do que não fazer. Não existe, eu quero que vocês saiam daqui com isso, não existe aprender algo, não existe estudar sem revisar. Vou passar essa... Já expliquei para vocês que isso acontece por um reforço de conexões entre redes neurais. Tá? Já viram aquele filme Divertidamente? É um desenho, né, que a gente acaba vendo com o pretexto de dizer que vai mostrar para as crianças, mas que são excelentes. Né? Eu adoro ver desenho. E esse desenho, Divertidamente, ele tem conceitos de neurociência muito importantes. E ele é muito bem feito, esse desenho. As ilhas da memória, a relação com as emoções da menina, que vai construindo novas memórias. Então, quando a gente consegue dar significado a algo, isso reforça. Alguém sabe aqui onde estava no 11 de setembro de 2001? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Por quê? Porque impactou. Coisas que nos impactam, que são memoráveis, que nos ativam a nossa emoção, nosso sistema límbico, ou coisas estranhas. Tá? E aí faz sentido a gente associar nas técnicas de construção de memória histórias estranhas. A gente não precisa contar para ninguém, mas para associar o nome de uma pessoa a algo, constrói uma história estranha, engraçada. Você vai lembrar depois de um mês da história, não vai lembrar do nome, mas a história vai te trazer o nome. Então, histórias, coisas estranhas e coisas emocionais, são dois grandes reforços para as nossas memórias. Se a gente conseguir linkar uma emoção ou algo estranho, uma história, a gente consegue construir uma nova memória de forma muito mais duradoura. Para terminar aqui, ó, faltam 3 minutos, talvez eu me atrase 2, tá? Mas eu vou ficar no tempo. Disciplina, né? Ó, porque o que o sono nos diz a respeito de performance? Ah, mas quando eu estou dormindo eu não estou fazendo nada. Engano. Quem não dorme é que não sabe o que está fazendo. Dormi uma vez, não muito tempo atrás, qual é o nosso parâmetro de eficiência? Para muitas pessoas, são os executivos do Vale do Silício. Os donos dessas grandes corporações, Facebook, Amazon, etc, etc, etc. Né? Algum tempo atrás, eles se vangloriavam por dormir pouco e por conseguir performar. O que ninguém sabia era que eles estavam ficando doentes e que tinham que tomar medicações. O que eles fazem hoje? Jeff Bezos, o Zuckerberg e essa turma toda. Eles dormem bastante e fazem questão de dizer: ah, eu durmo 8, durmo 10, durmo 12 horas por dia. Que daí já é demais também. Né? Mas assim, é demais. Mas o que isso nos diz? Que dormir bem é fundamental para a performance. Quem não dorme bem não consegue, não adianta nada daquilo, ciclo de estudos, construir memórias, técnicas, se a gente não dorme bem. Eu vou explicar para vocês por quê, tá? Só uma coisa, existe um experimento feito todo ano, no mundo todo, com 73 países. Alguém sabe o nome desse experimento? Todo ano. Chama Horário de Verão. Tá? Tem uma meta-análise publicada em 2019, que é um grande estudo, que estuda outros estudos de revisão, bem planejados, bem executados, que definiu o seguinte: no primeiro dia, depois do início do horário de verão, que a gente atrasa ou adianta uma hora? Tem gente que nunca sabe, né? A gente adianta uma hora no relógio, tá? Então a gente perde uma hora de sono. No primeiro dia, depois do início do horário de verão, que a gente perde uma hora de sono, existe um aumento nesses 73 países de 22% de infarto agudo do miocárdio. Significativo nessa meta-análise. E assim como no dia seguinte, ao final do horário de verão, que a gente ganha 1 hora de sono em uma noite, existe uma redução sistemática de 25% de infarto agudo do miocárdio. Com 1 hora de sono a mais ou menos em uma noite. Isso é só uma amostra do impacto biológico que dormir bem ou dormir mal pode ter na nossa vida. Então, chegar aqui com sono, dormir pouco, dormir mal para estar aqui, é melhor ficar dormindo. Mas optem por dormir bem. É como eu digo, durma bem ou fique pelo caminho. Não adianta não dormir, não é opção. O sono é biológico, é necessidade. Então, 3 perguntas para vocês aqui. Dormiram tempo suficiente na semana passada? Alguém não dormiu o suficiente?
Mais fácil perguntar o contrário, né? Quantas vezes... Não vou nem perguntar essa. Precisou tomar café para ficar acordado. Não é tomou porque gosta, tomou porque tem hábito. Precisou de café. Precisou de café. Estou quase sendo enforcado, mas está quase. Precisou de café. Né? Então, são 3 perguntas que, se alguém respondeu nessas perguntas aqui positivamente, já está ruim. Então, vejam como o sono é um problema. Por que a gente não consegue lembrar das coisas? A gente não dorme bem. A gente consolida o conhecimento no sono. Então, a gente sabe, a neurociência do aprendizado, a chamada metacognição, a gente sabe que é fundamental dormir depois de estudar. Porque na fase do sono REM, o sono tem 4 ou 5 fases, dependendo do autor. São ciclos, a gente vai ciclando. Uma das fases do sono, depois do sono profundo, é mais superficial. Alguém tem cachorro? E alguém já viu o cachorro quando está dormindo, ele dá umas latidinhas e mexer os olhos assim? Alguém tem filho? É tipo o cachorro. Tá? Alguém já viu um filho dormindo fazendo a mesma coisa? Então, assim, não, eu estou brincando, eu tenho 2, tá? Mas estou brincando, mas é parecido. Isso é a fase do sono REM, é a fase de sono de movimentos oculares rápidos. É nessa fase do sono que a gente sonha. Ó, e olha que interessante, o sono REM, no início, a gente faz ciclos. O primeiro sono REM da noite, ele tem mais ou menos 20 minutos. E conforme a gente faz mais ciclos, o sono REM vai aumentando o tempo, até uns 40, 45 minutos. A gente tem que fazer pelo menos 4 a 5 ciclos de sono REM em uma noite, para conseguir construir um conhecimento. Como é que se faz isso? Com pelo menos 7 a 9 horas de sono para um adulto. É a recomendação da OMS. Menos de 6 horas de sono é associado com aumento do risco cardiovascular. E pasmem, menos de 4 horas de sono por noite. Alguém dorme menos de 4 horas? Quem faz plantão é complicado, tá? Menos de 4 horas é associado com aumento do risco de doenças neurodegenerativas, doença de Alzheimer. Então, tratem de mudar isso. Não tem o que fazer, não fui eu que defini. É biológico. A gente sabe que também é importante dormir antes de estudar para preparar nossas redes neurais. Então, dormir é fundamental antes ou depois. Não tem escolha, tá? Última, um experimento rapidinho. Tem um pesquisador chamado Matt Walker. Ele escreveu um livro chamado Por que Dormimos? Ele é um pesquisador, um neurocientista, que publica sobre sono, estuda sono. Ele publicou na Nature Neuroscience, em 2007, um estudo em que eles compararam 2 grupos estudados no laboratório dele. Um grupo de pessoas controles, sujeitos de estudo controle, que dormiram normalmente durante a noite, monitorados, e outro grupo que foi privado de sono. Uma noite, eles não poderiam dormir. A diferença, tá? A gente tem uma região no cérebro chamada hipocampo, que é a região pela qual passam todas as nossas memórias. Todas elas passam por ali, todas, tá? Memória semântica. Então, o grupo que dormiu bem, no dia seguinte foi aplicado um teste antes e no dia seguinte depois também, teste no dia anterior e teste no dia seguinte, teste de questões. E no dia seguinte também foi feita uma ressonância funcional. No teste, o desempenho do grupo que dormiu no dia anterior, que dormiu à noite normalmente, foi estatisticamente igual. Ao passo que o grupo que foi privado de sono teve um desempenho 40% abaixo. É a mesma coisa que dizer que tirou 6 na prova e os outros tiraram 10. Uma noite de privação de sono. Então vocês já sabem que virar à noite para estudar alguma coisa também não é opção. Pior, esse efeito durou 3 a 4 dias para voltar ao normal. E o que se descobriu? A explicação. Por quê? A ressonância funcional que nos mostra a região do cérebro específica que está em atividade, nesse grupo que dormiu normalmente, mostrou que o hipocampo tinha uma atividade 100% normal. Ao passo que o grupo que foi privado de sono tinha uma atividade do hipocampo praticamente zerada. É a mesma coisa que dizer que a caixa de entrada de e-mails está cheia e não tem mais como entrar. Então não entra conhecimento, não adianta enfiar lá. Esse é um organograma que eu organizei. Era Prof. Marcelo Roxo, agora é Dr. Marcelo Roxo, tá? O arroba, né? Com todos os efeitos sobre os quais, todos os sistemas que o sono influencia. Eu chamo isso de essencialismo do sono. Tem um paper, um trabalho publicado na Brain, que é uma das revistas de mais prestígio mundial de neurociência, que tem esse título, Sleep Essentialism. Por que essencialismo? Porque o sono é biológico, é necessário. Não adianta a gente querer performance mental se a gente não dorme, certo? Então, é assim que a gente tem que construir o nosso cérebro de forma mais otimizada, nossa performance e a nossa rotina.
eu vou passar aqui esse final, tá? Mas, embaralhada e turbulenta, a luta parece caótica, mas eles não podem travar desordenadamente. Isso Sun Tzu escreveu em A Arte da Guerra há muito tempo. É um livro clássico esse. E, rapidinho para terminar, conforme o tempo passa e as sociedades evoluem, cresce também a necessidade de pessoas capazes de se adaptar aos novos ambientes e desafios que surgem. E aí, o Alvin Toffler falou: os analfabetos do século XXI serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas os que não podem aprender, desaprender e reaprender. Então, o Homo sapiens, ele predomina no planeta Terra, não porque ele é superior por força ou por inteligência, porque ele se adapta. A gente tem que entender essa dinâmica e procurar evoluir conforme a nossa biologia. E esse é um pequeno desafio para terminar. Tá? Deixo aí para vocês lerem, para começar a sair da zona de conforto já. Podem ler em voz alta, por favor? Tá certo, né? Ó, algumas vezes você precisa que a vida te vire de cabeça para baixo. Aí, então, você aprende a viver de cabeça erguida. Certo? Bom domingo a todos, boas palestras e obrigado. Passei sim. Eu vou concluir rapidinho, devido ao adiantado da hora. Só que estou vivendo perigosamente, então, né, depois dessa palestra do Dr. Marcelo, e linkando um pouquinho com a nossa realidade, né, que é o nosso simpósio, a nossa rotina. Fica aqui a dica para que a gente reveja as nossas prioridades e que a gente busque, né, doutor, alguma alternativa para aprimorar a nossa memória, a nossa performance, contribuindo, né, para a nossa vida pessoal e profissional. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer. Desculpa passar da hora. Muito obrigada. Eu vou pedir, por favor, que o Marcelo e a Cris permaneçam no palco. E também peço, por favor, que todos os palestrantes que estão em sala também que venham ao palco, junto com os mediadores.